Atenção, assunto sensível, violência sexual. No final de 1910, Roscoe Arbuckle era o ator mais bem pago, com um contrato de milhões, mesmo com todo o preconceito da época. Um dia, porém, foi acusado de um crime tão horrível que nunca mais se reergueu em um dos primeiros escândalos do cinema. Este é o Sociocrônica e nós vamos conhecer a polêmica que mudou para sempre a cultura pop. Na virada do século XX, Roscoe Arbuckle já era uma carinha conhecida no cenário do entretenimento, por seus shows amadores e apresentações de teatro, onde misturava comédia e proezas físicas. Mas em 1909 ficou realmente famoso por cantar e dançar muito bem, o que o levou a ser contratado por um estúdio de cinema, onde fez enorme sucesso, popularizando a comédia pastelão, pela qual o cinema mudo ficou conhecido, ainda que Roscoe não curtisse muito esse tipo de humor, preferindo a comédia de situação. Assim, em 1914, a Paramount ofereceu a quantia inédita de $1.000 por dia, mais 25% de lucros e controle artístico, só para ter Roscoe em seus filmes. E em 1918, o contrato dele foi para 3 milhões, algo que hoje estaria por volta de $52 milhões. Roscoe também dirigiu e escreveu quase todas as comédias que estrelou. Mas o que mais espantava o público era o fato de ele ser tão enérgico e conseguir fazer acrobacias pesando mais de 130 quilos, com seu 1,78 de altura. Com The Round-Up de 1920, ele foi a primeira grande estrela a fazer a transição de curtas para longas metragens, e descobriu talentos como Buster Keaton e influenciou até Charlie Chaplin, segundo seu biógrafo Stuart Ordeman. No dia 5 de setembro de 1921, ele decidiu comemorar seu sucesso com uma festa num hotel com amigos e várias mulheres convidadas, entre elas a atriz desconhecida Virginia Rape. Durante a festa, Virginia passou mal e foi levada para o quarto de Roscoe. Um médico do local diagnosticou intoxicação e ela ficou no hotel por uns 2 dias para se cuidar. Como ela não melhorou, foi parar num hospital, mas faleceu 2 dias depois, com apenas 26 anos. A autópsia revelou a causa como uma bexiga rompida devido a uma inflamação interna. Os médicos não encontraram provas de violência e agressão sexual, mas uma suposta amiga de Virginia foi a público falar que ouviu ela dizer antes de desmaiar: "Fat fez isso", sendo Fat um apelido de Roscoe no cinema, algo como Gordinho, apelido inclusive que ele odiava. Sem esperar por provas, a polícia supõe que a bexiga da atriz só podia ter estourado graças ao peso de Roscoe. Alguém também disse que ouviu Virginia dizer em seu leito de morte: "Roscoe me machucou", e aquilo, combinado ao fato de ela ter sido encontrada com roupas rasgadas e alguns hematomas, levou o ator a ser preso e acusado de homicídio culposo. Seu contrato foi logo rescindido e seus filmes retirados rapidamente de cartaz. O empresário de Virginia acusou Roscoe de usar gelo para simular sexo e cobrir seus rastros, mas quando aquilo foi para os jornais, substituíram gelo por uma garrafa de Coca-Cola e champanhe. Ao que do dia para a noite, o ator passou a ser odiado, com suas fotos na rua sendo apedrejadas e grupos em defesa da moral pedindo por sua pena de morte. Para piorar, surgiam testemunhas dispostas a condenar Roscoe, só que elas se contradiziam. Já, segundo o comediante, ele e Virginia se conheciam há uns 5 anos e ela já estava vomitando em seu quarto quando ele entrou e pediu para cuidarem dela, enquanto devolvia os amigos para casa. Logo não demoraram a descobrir que várias dessas testemunhas estavam sendo forçadas a mentir pelo promotor do caso, um homem que queria concorrer a governador
e acreditava que ganharia a confiança do povo se colocasse Roscoe na prisão. Havia até um pedófilo ex-presidiário que havia inventado que Roscoe invadiu o camarim de Virginia, e médicos confessaram que ela nunca falou nada sobre enquanto esteve internada. Virginia sofria de problemas crônicos há anos e havia feito alguns abortos, incluindo um dias antes da festa, o que podia explicar sua morte súbita. Ela também era alcoólatra e o álcool piorava sua inflamação interna, e já era famosa por rasgar a roupa durante convulsões. Já a tal amiga que começou tudo, nunca sequer depois, e havia conhecido Virginia só 2 dias antes. Também descobriram que era conhecida pelo nome Madame Black, com ficha criminal por chantagear homens ricos, e era especialista em forjar encontros deles com garotas para obter podres. Chegaram até a recuperar um telegrama dela do dia dizendo: "Temos Roscoe Arbuckle preso aqui. Oportunidade de ganhar algum dinheiro." No terceiro julgamento de 1922, Roscoe foi inocentado e o júri lhe pediu desculpas, mas John Myers, que estudou o caso, conta: "A maioria dos editores de jornais parecia relutante em publicar detalhes médicos, ou não os entendiam ou consideravam o assunto vulgar e impróprio para sua publicação." William Randolph Hearst, o cara que inspirou o cidadão Kane, admitiu que vendeu mais jornais com a polêmica do que nunca. Foi ele quem usou seus 30 jornais com manchetes apelativas do tipo: "O estuprador dança enquanto sua vítima morre" e "A orgia de Arbuckle." Com medo da intervenção do governo e da perda de público, naquele mesmo ano os estúdios refizeram seus contratos, agora prevendo o controle total sobre a vida de seus astros. Foi por causa disso também que o religioso Will Hayes foi enviado pelo Senado para bloquear a distribuição dos filmes de Roscoe e começou a vigiar novos filmes, dando origem ao Código Reis em 1933, que censurava longas que iam contra a moral da época, para limpar essa ideia de sujeira dos artistas. E foi aí que Hollywood começou seu trabalho de criar o glamour e a perfeição das celebridades. É o fim do cinema de mulheres divorciadas e do poliamor, e o momento em que os homossexuais voltam ao celuloide secreto, diz Adrian Sbidia, historiador do cinema. Na era anterior ao Código Reis, as mulheres eram inteligentes, profissionais, ambiciosas, diretas e até criminosas. Chantagearam chefes, tinham bebês fora do casamento ou seduziam outras mulheres. As mulheres eram tão humanas na tela quanto os homens, cheias de apetite, humor e teimosia, aponta Ann Zisler em seu livro de 2017. Virginia Rape, então, virou o exemplo que provava que mulheres festeiras, modernas e melindrosas não terminavam bem. E 100 anos depois dessa polêmica, ainda é a essa imagem construída que muitos se apegam quando pensam em cinema e antiga Hollywood, pois foi ela que se espalhou e influenciou os cenários preconceituosos da indústria do entretenimento. Já Roscoe Arbuckle seguiu atuando sob pseudônimos e conseguiu alguns filmes relevantes. Depois de 10 anos, revistas reavaliaram sua história e ele assinou um contrato com a Warner Bros. Para uma série de curtas de comédia que fizeram sucesso pelo país. Assim, em 29 de junho de 1933, conseguiu um contrato para um filme e saiu para comemorar aquilo e seu primeiro ano de casamento com a terceira esposa, dizendo: "Este é o melhor dia da minha vida." Naquela mesma noite, Roscoe sofreu um ataque cardíaco e morreu dormindo aos 46 anos. Se realmente se aproveitou de Virginia, ou foi só a primeira vítima da mídia e de uma gordofobia que persiste até hoje, nunca saberemos, mas seu escândalo
mudou a cultura pop para sempre.